A minha história com o futebol começou muito cedo. Eu venho de uma família de pessoas que gostam de futebol, meus pais, a minha mãe, a família da minha mãe. E desde criança, eu fui no Mineirão a primeira vez com 10 anos, com meu avô, e daí eu não parei mais, Eu fui criada no meio do futebol. Ninguém nunca me influenciou, nunca. Meu pai gostava de futebol pra lá, minha mãe nem sabia pra que time torcia. Então assim, eu nunca tive ninguém pra falar assim, vamos ali assistir um jogo de futebol. Sua paixão que surgiu naturalmente. E eu sempre quis trabalhar com isso. Quando mais nova, eu era jogadora de futebol, tinha um sonho de se tornar jogadora de futebol. E aí desde que me entendo por gente, eu amo esse esporte. Eu vou muito ao estádio sozinha ou com minhas amigas. Mulher não pode colocar um short e ir pro estádio sem achar que ela vai escutar um fio-fio, um ô gostosa, ou então, sei lá, você vai no jogo do Atlético, Galos, vai no jogo do Cruzeiro, Zerão. Então, assim, eu não tô ali pro cara me cantar, eu não tô ali pro cara me olhar, eu estou ali pelo espetáculo, pelo futebol, porque é o que eu gosto, me diverte e eu sou, assim, extremamente apaixonada por futebol. Então, desde criança, eu sempre fui apaixonada por futebol. Eu assistia jogos com meu pai e eu vim do interior. Então, no interior, a gente tem uma realidade muito diferente do futebol do que aqui na capital, porque a gente não tem essa proximidade do estádio de futebol. Então, para mim, sempre foi tranquilo frequentar um bar e assistir o jogo com meu pai, comentar sobre futebol. E, raramente, eu tive um questionamento que toda mulher que gosta de futebol sofre. Você sabe o que é impedimento? Você sabe o que é pênalti? Você sabe escalar o seu time? Então, assim, foram poucas as vezes, a maioria delas vieram de adolescentes ou jovens, assim, da minha idade, porque para esses meninos a mulher nunca pode saber mais do que eles. Então, eu lembro, teve uma história muito engraçada, que o menino veio pra mim, você fala tanto de futebol, seu time é melhor, então escala seu time. Eu escalei meu time inteiro pra ele, e eu falei, agora escala o seu. Ele não sabia escalar o time dele. Eu falei, então, e agora? Quem sabe mais de futebol? Eu ou você? O preconceito na rádio, nunca sofri, graças a Deus, sempre fui recebida de braços abertos, mas a gente repara muito olhares, principalmente nós mulheres, porque aquela coisa, futebol é para homem, isso é clichê, muito clichê, só que todo mundo sempre bate na mesma tecla, futebol é para homem, futebol é para homem. E quando tem uma mulher que entende sobre o assunto é pior, porque o cara sempre vai querer aquelas piadinhas comuns, o que é impedimento, o que é isso, o que é aquilo, sempre duvidando do seu potencial. Às vezes, quando você está comentando alguma coisa, quando você está conversando com alguém, que as pessoas veem que você realmente gosta de futebol, que você entende um pouquinho, a pessoa começa a ficar meio que olhar meio torto. Teve uns dias para trás, por exemplo, uma situação que eu estava conversando, até que foi com a minha mãe mesmo no telefone, quando o Cruzeiro vendeu o Rafinha, e eu falei com ela, não acho legal ter vendido o Rafinha, acho que ele é um bom reserva. Aquele jogo que a gente foi contra o Corinthians na final, ele entrou no lugar do Arrascaeta, fez um jogão e tal, e eu estava perto de um ponto de táxi. Aí eu só escutei o taxista vendo, lá, que a outra tá conversando ali. Então, assim, chamou a atenção dele, e assim, mas não foi com admiração, ele achou legal, ele não achou bacana. Aí, o jeito dele, a expressão dele foi uma expressão, assim, de preconceito mesmo. Quando a gente está no processo de crescimento, e aí a gente descobre ali nos 10 ou 12 anos que a gente gosta realmente de futebol, e aqui no Brasil é só masculino, às vezes a família começa a acusar de várias coisas, apontar, não dão um apoio. Meu pai e minha mãe sempre me deram apoio, mas eu falo o resto da família, tios, tias, avós, pessoas que têm um pensamento mais antigo, às vezes não dão esse apoio. Se eu tô numa roda de amigos e, meu time tá jogando, foi gol, mas teve uma falta antes, isso, mas por que foi falta? Ninguém nunca vai questionar um cara sobre isso. Então, assim, é muito foda você ter que provar todo dia que você sabe aquilo. E chega um ponto que, infelizmente, a gente acaba sendo um pouco ignorante, porque é foda ficar batendo na mesma tecla sempre. E o que a gente vê muito tá uma rodinha de meninas comentando sobre futebol, comentando sobre o time, e vinha aquela rodinha de rapazes e querer questionar, querer falar que a gente não tá certa. E sempre aquela pergunta, mas você sabe o que é futebol? Então me explica o que é impedimento, me explica o que é um pênalti, o que um zagueiro faz. E aí, assim, para ter a paixão por futebol, você não precisa necessariamente entender exatamente o que é um impedimento. Embora eu saiba, eu, como jornalista, eu queria jornalismo esportivo no início, porque eu achava incrível estar ali,
na beira do campo, entrevistando jogadores, mas eu acabo indo para outro rumo, foi natural da vida. A gente sabe que o meio do jornalismo esportivo ainda é um meio muito machista. É um meio em que há a predominância de homens ainda e uma mulher que chega, especialmente se for numa função de comentarista, numa função de colunista, que são funções que as pessoas ainda não estão tão naturalizadas, né? Não é tão comum ver uma mulher, então a resistência é maior. Se eu conseguir me manter no esporte, no futebol em si, quando fiz o curso de arbitragem e também na organização de competições. Aí criamos aí a Liga BS, e também fui me profissionalizando com a arbitragem. Hoje estou há quase 10 anos com a Liga, ou até mais, e também na arbitragem, o que não é fácil se manter. A gente encontra muitos obstáculos, o preconceito é o maior deles, infelizmente. A gente ouve daqui de fora, das pessoas que estão daqui de fora, coisas que faz com que a gente pense se realmente vale ou não a pena continuar, persistir, mas eu acho que a gente tem que tentar, tem que correr atrás. Eu vejo hoje o que as mulheres passam, assim, as jornalistas passam, um assédio um atrás do outro, a gente não tem respeito, começa pelos colegas de trabalho, ao torcedor. Eu posso contar um caso meu que não foi diretamente comigo, assim, eu não estava presente, mas que envolveu o meu nome. Que foi um colega de profissão que trabalha numa outra empresa, conversando com um ex-chefe meu, ele conversando a respeito da possibilidade de escrever uma coluna aqui para o jornal Estado de Minas, como eu escrevo, e ele começou a listar os jornalistas que escreviam colunas aqui no Esporte do Estado de Minas, e ao se referir a mim, ele falou assim, tem a coluna daquela mulher, ele não citou meu nome. E eu já tenho a coluna no jornal há 11 anos. Nessa época eu devia já ter uns 8 anos de coluna. Então, assim, na hora o meu chefe, então chefe, que era o Cláudio Arregui, que é uma das sumidades no jornalismo esportivo, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de esporte e do jornalismo esportivo, ele o corrigiu. Ele falou assim, não, a coluna da Kellen Cristina, que tem a coluna que é publicada às sextas-feiras. E depois ele me contou. E aquilo eu fui ver assim, gente, como que pode um colega de profissão, querendo ou não, desmerecendo a colega, e é muito mais comum do que a gente imagina no nosso meio. Em estádio, quando eu trabalhei em estádio comentando os jogos do Brasileiro, eu reparava muito olhares dos torcedores. A imprensa em si não. A galera sempre muito disposta assim, a ajudar. Tem casos esporádicos, a gente viu a Juju Guimarães da Globo, que na Copa do Mundo agora da Rússia, o rapaz tentou beijar ela e assim, é algo absurdo. Porra, você é mulher, você está trabalhando com aquilo e você não tem liberdade, cara, de trabalhar, de exercer fazer seu serviço tranquilamente, porque sempre vai ter um cara escroto querendo aparecer à sua custa, né? E isso é muito foda. Vamos lá. Don't do this. Never do this again, okay? Don't do this. I don't allow you to do that. Never. Okay? This is not polite. This is not right. Never do this. Never do this to a woman, okay? Respect. Recentemente teve com a Ana Thaís Matos, que ela é a comentarista do Sport TV, também, no caso dele eu acho que foi até mais grave, que foi um colega da empresa, né, do grupo em que ela trabalha no Grupo Globo, um repórter do site do Globoesporte.com, ele fez um comentário no Twitter acreditando que estava anônimo. Depois ele se justificou falando que a conta dele havia sido invadida, mas um comentário muito depreciativo dela, discordando. Ela tinha feito um post no Twitter, ele foi criticar o post dela e criticou de uma forma muito depreciativa. Tanto é que depois ele acabou sendo demitido, saindo do grupo. Então isso é muito comum. Talvez não chegue tanto aos nossos ouvidos, mas é muito comum. Falando um pouco do preconceito, como eu disse, ele infelizmente ainda é muito forte, é muito discrepante a forma com que as pessoas gostam de discriminar ali dentro porque você é mulher, né? O erro na arbitragem do homem e da mulher, ele é o mesmo. Mas quando a mulher erra, a frase ela é mulher, né? E muitas das coisas que a gente sempre ouve
a mulher não devia estar aí, devia estar na cozinha, lavando vasilha, lavando roupa, coisas desse tipo e até palavras até muito piores, mas que a gente eu não vou usar aqui agora porque é realmente pesado. E aí eu falo que eu na hora ali, como eu gosto muito do que eu faço, eu me concentro muito no que eu estou fazendo, então eu acabo, graças a Deus, não conseguindo absorver o que vem daqui de fora, das palavras que realmente machucam, porque as pessoas falam da boca para fora, mas não sabem o quanto que a gente está ali dentro, o quanto a gente sente. A gente observa, às vezes, os comentários, como eu disse, às vezes pela vestimenta, não que justifique, jamais, mas a gente recorrentemente ouve comentários que a gente sofre, a gente sente como um assédio, porque invade a sua privacidade, então acaba te prejudicando, às vezes, a continuar o seu sonho, porque como é que você continua sabendo que não tem apoio, mas eles só pensam, às vezes, no seu corpo, às vezes na sexualidade do corpo feminino, então isso é muito triste. Muitas das vezes eles chegam, falam às vezes, né, da roupa, porque como a gente usa o short e como é mulher, às vezes o short ele fica um pouco mais curto, né, um pouco mais junto ao corpo, e aí a gente acaba ouvindo, falando, não, o short caiu bem, às vezes passa gritando o famoso gostosa e tal, mas como eu disse, né, a gente às vezes, para se manter, talvez eu diria isso, e até pelas oportunidades que já são poucas, né, já são poucas, então as poucas oportunidades que a gente tem, a gente procura não absorver esse tipo de situação e não escutar e até fingir que nem ouviu, fazer de surdo mesmo para poder passar, porque senão a gente pode até perder talvez a oportunidade que a gente tem ali dentro. Esse assédio que é muito grande é um assédio moral, um assédio sexual, um assédio verbal, porque a gente escuta muito e começa ali dentro dos xingamentos nos jogos, de xingar a mãe do juiz. Isso agride a gente de alguma maneira, como mulher, como futuras mães também, talvez. Então isso começa aí no xingamento da mãe do juiz, do homem te olhar só porque você é bonita, só porque você está de short, ele não entender e não saber que você pode ocupar o mesmo espaço que ele. Não vai estar errada a mulher falar que ela foi assediada no estádio, durante o jogo de futebol, por exemplo, se a conduta ali praticada contra ela naquele momento se enquadrar em outro tipo penal. Como, por exemplo, o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, ele foi revogado no ano passado pela Lei 3.718, se eu não me engano, sim, 3.718 de 2018, que tirou a importunação ofensiva ao pudor e enquadrou a importunação sexual, prevendo pena de 1 a 5 anos. Tem o artigo 65 também da Lei de Contravenções Penais, que é a perseguição, molestar alguém, tirar o sossego, a paz, a tranquilidade daquela pessoa. Tem o artigo 141 do Código Penal, que é a injúria, que é quando são xingamentos, a ofensa pessoal ali para aquela mulher, chamar de vadia, chamar de vagabunda e qualquer outra coisa assim. O artigo 233 também do Código Penal, que ele enquadra, vamos supor, os atos obscenos. Então, assim, um ato de masturbação na frente da mulher, pegar ali, mostrar, sabe o que acontece, infelizmente. Então, são esses 4 tipos penais em que os assédios mais comuns praticados num jogo de futebol, por exemplo, contra uma mulher, pode ser enquadrado. Então, vai desde assovio, xingamento, perseguição, o ato obsceno, dessa forma. Eu conheço algumas amigas que já sofreram, eu já sofri vários comentários, são coisas que realmente denigrem a sua imagem, você se sente assim, eles não estão aqui pelo meu potencial, pela capacidade que eu tenho de jogar futebol, mas sim por outras coisas. Às vezes eles acham que é uma brincadeira inocente, foi só uma brincadeirinha, ou eu falei isso com ela, mas eu não estava assediando, ou eu não estava ofendendo. Então isso é muito comum. Para a torcedora, o estádio ainda é um ambiente muito hostil, é muito difícil a gente ver mulher indo a campo sozinha, até homem, né? Tem preocupação com segurança, que dirá uma mulher. Em um jogo, em uma situação específica com uma amiga, o cara tentou, na hora de comemorar o gol, dar um beijo nela. Cara que a gente nunca viu na vida. E assim, foi muito constrangedor, foi muito ruim.
o bom é que as pessoas que estavam ao nosso redor se comoveram com essa situação. O cara saiu de lá porque ele também foi esculachado. E isso é legal porque a gente vê que as pessoas estão abrindo os olhos para esse tipo de coisa. Comemorar o gol tentando beijar uma menina que namora, que o namorado também não estava. Isso não existe, você não tem nem que tentar. Um fato que acontece dessa forma, tanto dentro do estádio de futebol, quanto na rua ou qualquer outro ambiente, ele tem que ter o mesmo tratamento. É por isso que foram criados, se não me engano, desde 2014, o juizado do torcedor. Então, dentro de qualquer estádio, qualquer jogo de futebol aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vai ter o juizado do torcedor, sendo a mulher ali que sofreu algum tipo de violência física ou moral ou verbal, ela tem que procurar imediatamente a polícia militar ali naquele momento. Ela vai pedir para ser lavrado um boletim de ocorrência relatando aquele fato que ocorreu, se foi um xingamento, se foi um toque, se foi um ato obsceno. Tanto ela quanto o suposto agressor, eles vão ser encaminhados para o juizado do torcedor e aí pode ser feita ali no momento uma audiência preliminar, em que ele pode pegar uma punição ali naquele momento, ou se não, seguir adiante dependendo do caso. Ela pode pedir à administração do estádio para ter acesso às câmeras de filmagem, se alguma câmera conseguiu pegar ali um momento. Se ela estava sozinha e viu que alguém presenciou a situação, ela tentar contato com essa pessoa, pedir ajuda para ser testemunha, né, para poder relatar, porque senão fica a palavra dela contra a dele. Apesar de que nesse tipo de crime, a palavra da vítima ela tem um valor muito grande na apuração, porque são fatos difíceis de serem comprovados. Se tiver só ela e ele, por exemplo, é complicado. Mas no estádio, bastante gente, o jogo ainda não começou, então o jogo começou, foi na arquibancada, e alguém presenciou ali, procura ajuda, conversa com essa pessoa, pede para ela acompanhar, você, até a polícia militar, pega os dados dela para poder servir de testemunha. O torcedor que é o que complica. O torcedor é o que estraga o futebol hoje em dia, né? O torcedor, ele acaba com tudo. Porque, eu postei uma matéria no site. Beleza, tranquilo. Tá lá assinado por Aline, no caso uma mulher, eu, enfim, qualquer outra jornalista que a gente tem hoje em dia, sempre vão procurar algo de errado. Sempre. Nem que seja o português. Sempre vão procurar algo de errado. Agora, deixa um cara fazer uma matéria. Ele pode errar tudo, ele pode errar o placar, ele pode errar a data da transação, ele pode errar o nome do jogador que foi transferido para o time e nunca vão criticar, porque ele é homem. As críticas ao trabalho de uma mulher no esporte geralmente têm esse tom sexista, tem um tom machista, não é uma crítica tão somente pelo trabalho. Então, e aí entra o assédio moral, o assédio diretamente, assédio sexual. Eu perguntei até uma amiga minha, ela já sofreu um assédio, uma coisa foi bem grave, ela não consegue, ela nem é capaz de contar isso, porque ela fala que chora, ela se sente culpada, ou seja, a mulher nunca é culpada, mas ela de fato se sente culpada. Então, há situações muito recorrentes aqui no futebol feminino brasileiro. Essa situação é uma situação que pode levar à doença, né? O assédio, principalmente quando ele não é denunciado, ele leva à depressão, né? É uma angústia muito grande, né? Casos de síndrome do pânico. Então, são doenças que vão se realmente materializar ali por causa daquela situação, né? Ela não, né, vai ficar sofrendo aquilo ali e vai gerar ali uma doença mesmo, né? Uma depressão que pode ser leve, moderada, até mesmo grave, que pode chegar até em situação de suicídio e síndrome do pânico, que são as doenças mais comuns que advêm aí de assédio, né? A gente sabe que o assédio, ele leva a esse tipo de desencadeia esse tipo de doença, de transtorno, né? Que precisa ser tratado, né? E infelizmente aí a pessoa vai começar a ser tratada só na hora que ela já está doente, aí ela já não está trabalhando mais mesmo, né? Ela já não está dando conta de muitas coisas, ela vai ter que tratar realmente, né? Com remédio, com psiquiatra, vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer todo um acompanhamento aí para sair daquela situação. É muito sério. Quem fala não pensa o quanto magoa, né? Eu falo que aqui fora as pessoas despejam muito as palavras, né? As quais acho que aproveitam para extravasar talvez algum momento que estejam vivendo, mas não pensam que quem está ali dentro do campo, ou até mesmo a própria mulher, ela é mulher, ela é de repente mãe,
ela tem família, então ali ela está ali trabalhando, mas fora dali também ela tem uma vida social, né? Então merece também respeito, mas muitas das vezes as pessoas não pensam isso, infelizmente. A gente vai no estádio, a gente vai no jogo do Galo, a gente está acostumado com isso. Tem setores, por exemplo, que eu não vou de short. Tá? Pode estar o calor que for, pode ser domingo à tarde, verão e tudo, não posso de short porque eu sei que eu vou sofrer alguns tipos de assédio dentro ali, né, do jogo do meu time do coração, por exemplo. Então, às vezes, se um assobio te incomodou, você pode procurar a polícia e registrar uma denúncia. Às vezes tem, por exemplo, gente que fica fotografando, te filmando. Você vê que a pessoa está tirando foto sua dentro do estádio. Tem pessoas que não se importam com isso, preferem ignorar né, vida que segue nesse sentido. Mas tem pessoas que ficam extremamente incomodadas com isso. Então, eu acredito que se a conduta ali daquele sujeito que você não conhece, se ela te ofendeu, você pode procurar a polícia. Entendeu? Então, assim, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por exemplo, ele tipifica uma perseguição. Então, você está dentro do jogo com seus amigos, tem uma pessoa te seguindo. Você vai no banheiro, a pessoa está atrás de você. Você vai comprar uma cerveja, a pessoa está atrás de você. E está ali, está falando coisas, está te incomodando. Entendeu? Você tem pleno direito de procurar um policial e lavrar um boletim de ocorrência contra aquele sujeito que está te importunando, te perseguindo ali no jogo de futebol. Agora, um toque, por exemplo, né? Infelizmente acontece também. A pessoa que você não conhece vai lá e encosta em você, ou no seu peito, na sua bunda, ou no seu braço, no seu cabelo. Você também pode levar isso para frente como denúncia. Então, assim, a parte do quanto eu me senti ofendida. Infelizmente, a gente sabe, a gente que frequenta estádio de futebol, a gente sabe que são ambientes extremamente machistas e eu posso ter certeza que praticamente 100% das minhas amigas, das mulheres que eu conheço que frequentam jogos de futebol, elas têm que ter ali um jogo de cintura e relevar muita coisa, se você quiser ter paz e tranquilidade para assistir um jogo, por exemplo. Se eu parar de usar short, outra vai usar short, ele vai continuar assediando a outra. Então, o que a gente tem que fazer é essa luta mesmo, é continuar usando short, é continuar indo no jogo do seu time, é ser livre, sair do jeito que você quiser e conscientizar o cara de que a gente não tá ali, a gente não é objeto, a gente não é uma presa ali no estádio. Nós somos torcedoras como eles são torcedores. A gente sofre esse tipo de coisa diariamente, mesmo não sendo atleta, não podemos nos calar. É bom compartilhar sempre com um amigo, uma amiga, uma pessoa que te entenda. É bom falar com a família, porque a gente não pode se submeter a situações que a gente não se sente confortável só porque a gente quer jogar futebol. Existem muitos times, muita gente que apoia de verdade, que entende do futebol feminino. Então, se você é uma menina que sofreu algum tipo de assédio, pequeno que for, e tem te atrapalhado a continuar, abre a boca, fala, faça depoimentos, faça de qualquer coisa para você realmente expor aquela situação, para as pessoas entenderem e a partir daí também ajudarem você. Quando a gente não expõe, parece que é tudo normal. E não é natural, não tem que ser assim. Então, você é mimimi, que seja mimimi, mas tem que falar. Então, tem que expor, tem que falar, tem que ter campanha. Eu acredito que os times de futebol, se eles fizessem assim, campanhas educacionais de prevenção do assédio, de respeito à torcedora, porque a gente também é torcedora. A gente não é menos torcedora do que um homem, por exemplo. A gente merece ser tratada com respeito assistindo um jogo de futebol do nosso time, por exemplo. Então, eu acho que as campanhas educacionais por parte dos próprios times de futebol seriam bem interessantes. Distribuição de panfleto, né? Aquela coisa mais educacional, igual educar criança mesmo. Olha, isso aqui é errado, não pode. Respeita a colega. Porque a gente vai no jogo, a gente vai, Galo perde. Tá, perdeu. Aí você tem que escutar, é só por isso que eu vim no estádio. O Galo só vale a pena por causa disso. Tipo, o tempo todo, pessoas, homens, fazendo alguma referência a características físicas suas, porque o time não foi... Tipo, eu também tô chateada porque o time perdeu, sabe? Eu mereço paz ali, né? Ficar em raiva tranquila porque o time perdeu. Eu não mereço, além de passar raiva, ter que ficar aguentando pessoas que eu não conheço fazendo referência a características físicas minhas, falando que o time só vale a pena porque tem mulheres bonitas dentro do estádio, sabe? Então, eu acredito principalmente em campanha educacional
tanto às vezes da prefeitura, dos times, das torcidas, né? Por parte do torcedor homem. Não encarar isso como piada, como deboche, né? Porque não adianta ordenamento jurídico, não adianta juizado torcedor, não adianta pena, não adianta prisão, muito menos, se perante a sociedade, uma mulher que denuncia um estupro, ou uma mulher que denuncia um assédio dentro do estádio de futebol, ela é encarada como chacota, entendeu? É o que aconteceu agora, por exemplo, no caso do Neymar. Não sabemos se teve estupro ou não, mas o comportamento da sociedade, analisando a denúncia dela, né, virou piada. É um caso que é engraçado, as pessoas acham graça. Não se sabe se teve estupro ou não. É o que desencoraja as vítimas de estupro, de assédios e crimes nesse sentido sexistas, de ter coragem para denunciar, para tomar frente e denunciar um tipo de crime desse. Então a mudança é nas mulheres, nos homens, nos times, nas torcidas, todo mundo ali um pouquinho. E principalmente entre nós, viu uma mulher ali numa situação de violência, está com medo, está se sentindo humilhada, vai lá, ajuda, toma partido. Você tem que lutar todo dia para ser respeitado, cara. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A repórter, no meio em que ela trabalha, no meio assim, entre jogadores, treinadores, até eles respeitarem a figura profissional que está ali, que isso também vai muito da índole da pessoa e vai muito disso, de eles perceberem que ali é um profissional como outro qualquer. Independe de ser homem ou mulher, é um profissional que está entrevistando. Não quer dizer que tem que ser protegido, eu também não acho assim, porque é mulher, então não pode criticar. Não, pode criticar. Pode discordar de alguma pergunta? Pode discordar. De algum ponto de vista? Também, claro. A gente está passível disso também. Mas desde que se faça dentro dos limites do respeito, como é feito com o homem. Ninguém vai questionar a opinião de um comentarista, é homem, por isso que ele está falando assim. Mas o olhar é o que mata. O olhar é o que mata. Você está ali, você estuda, você sabe, você dá o seu máximo, você sabe tudo o que está acontecendo no jogo, você tem que prestar atenção 10 vezes mais do que um homem. Porque sempre vão duvidar do seu trabalho. E isso é muito ruim. A gente percebe claramente que a mesma oportunidade, principalmente na arbitragem, hoje atualmente trabalhando no futsal, então vou falar da modalidade que hoje eu exerço, né? A gente percebe que claramente o homem e a mulher não é, né, a mesma. Exercem a mesma função, o mesmo curso, né, o mesmo aprendizado que o homem recebe, a mulher, quando resolve também ingressar na profissão, ela também faz. Então é o mesmo, não distingue, não tem um curso separado para mulher e um curso para homem, não. O mesmo que ele faz, ela também faz. Ou seja, e muitas das vezes, até a forma do conhecimento, eu acho que a mulher tem até muito mais facilidade de adquirir do que o próprio homem em si, né? E, como eu disse, é o mesmo, só que na hora que tem-se as oportunidades de campeonatos importantes, a gente percebe que o homem, ele tem sempre um ponto a mais, vários. E aí a gente acaba não tendo a oportunidade que devia, né, em competições mais importantes. Você sabe que vai ter porta que vai fechar, às vezes, por você ser mulher, ou você vai ter que passar por barreiras que um homem não teria que passar, você vai ser testada muito mais. A gente vem lutando contra isso, graças a Deus agora, assim, de uns tempos para cá, tá melhorando, né, a questão para a mulher no jornalismo, agora também com o futebol feminino que começou a ficar na mídia aí agora, mas infelizmente por uma regra da FIFA, né, por uma obrigação, não foi porque os times queriam, foi por causa de uma obrigação, e assim começa a abrir mais espaço. E eu espero assim que com isso, com o futebol feminino também surgindo agora, tem essa visibilidade, que comece a aparecer mais jornalistas mesmo, a mulher interessada em trabalhar com futebol mesmo, que apareçam juízas também, técnicas de futebol, tudo, porque o que adianta a gente ter um time de futebol feminino e um cara tá sendo técnico? O meu treinador, ele é tanto do masculino quanto do feminino. Aí a gente sente às vezes que ele gosta mais de treinar o masculino, ou então alguma coisa assim que poderia ser dado mais atenção, a gente sente um pouco de falta. Realmente porque eu acho que o profissional masculino, ele não entende o que se passa no feminino. Então tem que ter também essa leitura.
Já que é para ter mulher, vamos ter mulher em tudo. É comissão técnica, é psicóloga mulher, é médica mulher, tudo mulher. Não querendo, né, igual sempre falar, agora tá desprezando os homens. Não, cara, mas o espaço sempre foi seu. A gente sempre teve que buscar um buraquinho ali para poder entrar e provar que a gente tem o nosso valor. Então, vamos provar então, aí coloca na nossa mão. Se a gente parar, se a gente não lutar, nunca vai acabar. Então a gente luta por nós, por todas, para que um dia, pelo menos, amenize. Acabar, acho que a gente está muito longe de acabar com isso. A sociedade caminha a passos lentos, assim, principalmente nesse âmbito do futebol. O machismo no futebol, ele é enraizado, é cultural. A visibilidade do futebol feminino tem mudado. A gente, às vezes, luta, hoje em dia, para as pessoas, para as meninas no futuro. Então é uma coisa muito diferenciada que as próprias meninas do futebol feminino fazem. A sororidade, ela é importante por isso, a gente tem que se apoiar, né? Eu, por exemplo, eu não sabia nem que tinha tantos cursos de arbitragem, essas coisas, e não é tão divulgado. Vai ser diferente, vai ser, e aí, não comigo, mas eu ver talvez outras pessoas, outras meninas mais novas que estão chegando para atuar na arbitragem, a oportunidade que eu não tive por eu ser mulher, eu espero que isso mais à frente com elas seja diferente. Que elas possam ter essa oportunidade da mesma forma que o homem tem. Correr atrás mesmo, é continuar batalhando. Quem quer seguir nessa área tem que entrar sabendo que vai ter que estudar 10 vezes mais do que um homem e continuar provando seu valor todo dia. Porque ser mulher é isso, cara. A gente sofre preconceito em todos os cantos e principalmente no futebol. Então, quem quer seguir essa área tem que dedicar, tem que esforçar, porque assim, quando você é boa e você destaca pelo seu trabalho, mesmo assim você vai sofrer muito preconceito. Mas aquilo ali é seu e ninguém tira. Homem nenhum, ninguém vai te tirar daquele lugar. De fato é muito importante a gente continuar lutando, porque a gente é quem vai fazer a diferença. Se você tem esse sonho, se você é menina ou conhece alguma menina que tem esse sonho, apoie o futebol feminino, porque aqui no Brasil a gente tem meninas de potenciais enormes, enormes. Eu poderia pegar cada uma e colocar num time, trabalhar junto com cada uma para investir cada vez mais tempo. Eu poderia ter investido eu poderia, né, ter a capacidade de investir meu dinheiro, porque eu investiria. Se você tem esse sonho, conhece alguém, não deixe de apoiar, porque o futebol feminino é maravilhoso. A gente tem capacidades inimagináveis, inenarráveis, e eu sei que a gente pode alcançar o mesmo patamar ou avançar o patamar dos Estados Unidos. É só a gente querer. Eu falaria para elas continuarem, para elas irem fundo, se elas gostam, se elas têm sonho, não é para desistir. Futebol é lindo, futebol é um esporte maravilhoso, é um esporte do povo. É um esporte que une as pessoas, eu não acho que ele separa as pessoas, eu acho que rivalidade existe, mas é uma coisa saudável. Então eu falaria para elas poderem, né, fazer de tudo mesmo, para que elas possam se destacar, que elas possam curtir cada momento ali, seja como torcedora, seja como profissional. Né, eu acho que vale muito a pena ir em busca aí e correr atrás desse sonho.